Muito bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos nesse domingo na nossa casa, na qual nós aproveitamos essa manhã maravilhosa com esse sol que bate às nossas portas, para um aprendizado maior, para que cada um de nós aqui presente possa colher um pouco mais do fruto do conhecimento para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para nossas ações em família, no trabalho, com os amigos. Então, vamos aproveitar então essa manhã maravilhosa para que o fruto do conhecimento que será dado hoje possa ser bem utilizado, não só com relação às nossas lembranças do que vai ser falado e comentado aqui, por todos nós também, mas também para que possamos guardar isso para levar para fora daqui, para usar bem, aonde quer que estejamos. Lembrando que esta casa aqui, nós temos palestra quase todos os dias, menos na sexta-feira. Segunda, terça e quinta-feira, 20 horas, quarta-feira às 14 horas e sábados às 17 horas. Domingo, hoje, começamos agora às 10 horas da manhã. E também temos a evangelização infantil hoje. Cursos, primeiro ano, curso prático de Espiritismo, vai iniciar em fevereiro para as pessoas que querem conhecer um pouco mais, se aprofundar na ciência dos espíritos. Interessante esse curso. Temos aqui um trabalho social, todo segundo sábado de cada mês. Nós distribuímos 60 cestas básicas aqui e sempre pedindo a colaboração não só do público, os trabalhadores já estão ajudando, mas para que possamos também, se puder, colaborar com algum mantimento, material, o alimento não perecível, a gente agradece. Porque é um trabalho social que é para manter, não só ajudar as pessoas com o lado material, mas também eles vêm aqui, muitas dessas famílias, buscar uma ajuda espiritual. Então, nesses dias, ou nesses dias aí de início de ano, nós já vamos nos preparando espiritualmente para o ano que se inicia. E é justamente nessas palestras, na nossa conscientização do dia que nós vamos nos preparamos também para a semana que se inicia agora. E é uma bênção podermos contar com a ajuda do alto, com a busca de nós mesmos para essa melhora e para que possamos levar energia para fora daqui, para todos aqueles que estão à nossa volta. Porque o que colhemos aqui de energia e de amor não é só para nós, porque nós temos inconscientemente a capacidade de distribuir quando saímos daqui, para todos com que nós temos contatos. Então vamos aproveitar esse momento, elevando o nosso pensamento mais ao alto, imaginando a figura do Pai. Pai de infinita bondade, mais uma vez nos encontramos aqui para poder aprender, para poder caminhar mais junto à luz, conscientizados que somos do quanto precisamos melhorar de nós mesmos para com o mundo. Possamos, Pai, ajudar cada vez mais. Sejamos nós, filhos da luz, luz divina essa que nos banha todo dia. Possamos, Pai, distribuir essa luz de boa vontade de nós mesmos para todos à nossa volta. Pedimos licença nesse instante para iniciar os primeiros trabalhos dessa manhã. Que assim seja, graças a Deus. Já se encontra aqui presente o nosso palestrante, Vinícius. Um bom dia a todos, meus irmãos, minhas irmãs. Nesse momento eu peço a Deus que possa me envolver, que eu possa trazer uma boa mensagem para todos nós, de aprendizado. E o tema de hoje é um tema muito oportuno para todos nós e de aplicação prática para as nossas vidas. Está contido no livro Um Modo de Entender, é o item 14, Francisco do Espírito Santo Neto, de autor espiritual, Espírito Hamed. Um compromisso verdadeiro, esse é o tema de hoje. E esse livro, nesse item, ele pinça
uma passagem do Evangelho de Jesus, contida em Mateus, no capítulo 15, versículo 14. E ele nos fala, naquele momento, daquela passagem linda do Evangelho de Jesus, relatada aqui por Mateus, do momento em que os escribas e fariseus chegam para Jesus, questionando por que os discípulos não seguiam o mandamento, os ensinamentos dos antigos, que falava naquele momento que devíamos lavar as nossas mãos antes de nos alimentar. E aí Jesus, naquele momento, olha para os escribas, olha para os fariseus e fala assim: e vocês, né, vós que também não cumprem o mandamento de Deus, ferindo diversos deles. E naquele momento ficou por isso mesmo. E Jesus, se retirando de lá, foi abordado por Pedro, o apóstolo, que chegou para ele e perguntou: Jesus, explica-nos melhor um pouco essa parábola, não conseguimos compreender. Ele falou: com certeza, Pedro, vós ainda não conseguis compreender. Não sabeis que tudo aquilo que entra pela boca, desce ao ventre, é lançado fora? E tudo aquilo que sai do coração, que sai da nossa boca, é aquilo que sai do coração. Isso sim deixa o homem imundo. Isso sim é aquilo que nos prejudica, e não aquilo que entra. Então, o que ele quis trazer com essa mensagem é a importância que nós temos de cuidar das nossas palavras, das nossas ações, e não os atos exteriores ou a simbologia, o fato da gente não lavar as mãos antes de nos alimentarmos. Prosseguiu a sua caminhada naquele determinado momento, foi abordado depois pelos discípulos, que chegaram a ele e falaram: nossa, os fariseus se escandalizaram quando ouviram o que o Senhor disse. Ele falou: deixai-os, são cegos conduzindo outros cegos. Se um cego conduz outro cego, ambos cairão no buraco. Toda a planta que não foi plantada pelo meu Pai será arrancada pela raiz. E é essa a mensagem de hoje. Vem trazer o compromisso verdadeiro através dessa passagem: deixai-os, são cegos conduzindo cegos. Ora, se um cego conduz outro cego, ambos cairão num buraco. E agora o nosso objetivo aqui é trazer para os nossos dias atuais essa passagem evangélica, dentro do tema proposto, e perceber mais uma vez como o Evangelho de Jesus ele é presente em nossas vidas, mesmo tendo sido proferido há tanto tempo. E num primeiro momento, ele vem nos explicar, aí até ressaltando a importância do tema para todos nós, a forma, né, o equilíbrio que nós temos que buscar. Que o importante para nós é nós buscarmos primeiramente uma harmonia interior, a paz de espírito. Para nós ajudarmos o nosso próximo, nós temos que estar em equilíbrio. Um equilíbrio esse espiritual, equilíbrio esse emocional, equilíbrio esse físico também, por que não? E quantos de nós, muitas vezes, através de uma crença inadequada, através de um impulso desmedido de querer resolver o problema de todo mundo de uma forma rápida, nós buscamos, dentro do nosso conhecimento, dentro da nossa compreensão, resolver desmedidamente. Muitas vezes ultrapassamos o limite que nós, da nossa compreensão, ultrapassamos o limite da ajuda e acabamos muitas vezes prejudicando o nosso próximo. Se nós não estamos bem, se nós não estamos, principalmente, aqui o texto, o nosso compromisso com serenidade de alma, nós não temos como ajudar, nós não temos como fornecer aquilo de bom, né, aquele alimento, aquela palavra, aquele ouvido para o nosso próximo. Cada um de nós dá aquilo que tem, então nós procuramos sempre colher, preparar para realmente doar aquilo que de melhor, senão nós estaremos dentro de uma miopia, o texto vem falar, uma miopia espiritual, que não nos permite perceber o quão mal nós estamos produzindo no nosso próximo. Às vezes naquela ânsia que nós temos de querer ajudar, de querer resolver, a gente acaba percebendo o prejuízo que a gente ocasiona no nosso próximo, né? E é comum, né, essa cegueira em todos nós, essa cegueira íntima de nós nos encontrarmos, de não conseguir perceber até onde, né, vai o limite da verdadeira ajuda. E aí a gente vai e invade
essa individualidade e acaba escolhendo, né, dentro de uma dificuldade que é nos apresentada pelo nosso próximo, seja quem for, um filho, um pai, um amigo, um colega de trabalho, chega para nós, nos apresenta uma dificuldade. E nós invadimos aquela individualidade alheia, colocamos, né, a nossa forma de pensar dentro dos nossos valores, das nossas crenças, dentro daquilo que a gente acredita, da nossa compreensão sobre aquilo, e ditamos como a pessoa deve agir ou deixar de agir, esquecendo que a forma como ela vai escolher os caminhos para enfrentar aquela dificuldade estão limitadas à sua compreensão. Então cada um tem uma compreensão diante daquilo que está sendo posto naquele momento. E a gente escolhe, e o que o Evangelho vem nos trazer justamente é isso. Será que realmente aquela nossa opinião, dentro da nossa compreensão, é o melhor para aquele espírito, naquele momento, naquela trajetória, naquela caminhada? Muitas vezes a gente, ultrapassando esse limite, acaba caindo num julgamento. Poxa, mas você não deveria ter feito isso. Não, mas o certo é isso, ou o certo é aquilo. E aí nós chegamos à condição de cegos, pois, não compreendendo o limite da nossa atuação, nós nos colocamos dentro de uma situação de ditar determinadas regras ou formas de conduta, esquecendo que aquele aprendizado é necessário também para o nosso irmão. A forma como ele vai desenvolver para sair daquela situação vai fazer toda a diferença na própria vida dele, né? E um exemplo que é interessante nós trazermos aqui, muito oportuno, uma história que se conta de um pai. Normalmente os pais, eles acabam atribuindo toda a sua frustração daquilo que eles não conseguiram nos próprios filhos, almejando que o filho possa ser tudo aquilo que ele não foi. Isso é muito comum a gente ver nas casas, nas famílias, né? E chega o pai e fala: olha filho, você desde que ele nasce, olha, meu filho vai ser advogado, porque advogado é uma profissão digna, porque ganha dinheiro, porque ele vai sustentar a família, sempre quis ser advogado, é muito bom. E aí vai colocando sempre aquilo na cabeça do filho, e o filho insistindo: olha, eu gosto dessa profissão, daquela, mas se vê também numa situação delicada, porque o pai é o modelo, né, aquele herói do filho, se vê naquela situação, fala: poxa, será que não devo seguir a experiência do meu pai, que me trouxe essa forma, aquilo que é o melhor para mim? Será que realmente a minha felicidade não está nisso aqui que meu pai está me falando? Será por acaso que ele está me trazendo essa mensagem? E nessa história conta do pai que sempre quis que o filho fosse advogado. O filho foi, batalhou, estudou muito, passou sim dificuldades no decorrer do curso, mas sempre se dedicando, sempre querendo mostrar para o pai o quão valoroso ele era. Aquilo era muito importante para ele. Foi passando, e ele conseguiu se formar na faculdade de Direito, em primeiro lugar. Se formou, foi feita a colação de grau, fez formatura, chegou para o pai e falou: pai, está aqui o meu diploma. Hoje eu sou um bacharel em Direito, mas eu não quero ser advogado. Está aqui meu diploma, quero ser massoterapeuta. Então, ele conseguiu compreender realmente a mensagem e entender que a felicidade não está naquilo muitas vezes que é nos imposto ou nas escolhas que fazem por nós. E nós temos sempre a oportunidade de fazer as nossas próprias escolhas. Quantas vezes a gente não se coloca, ou as pessoas se formam, tentam uma determinada profissão por alguma orientação e depois acabam se vendo infelizes, chateados, né, sabedores que, poxa, eu tenho 30, 40 anos que eu preciso estar aqui para me aposentar. Será que realmente era isso que eu queria? Quando na verdade a gente hoje sabe que tudo é digno, toda profissão honesta, tudo aquilo que a gente faz com o coração, não tem nada melhor que a gente estar num lugar onde a gente faça aquilo que a gente realmente goste, independente do que é. Não existe o Paulo, né, o Paulo de Tarso, ele costumava falar muito, né? Eu não quero nenhum alimento. Todo alimento que eu quiser, eu vou trabalhar para comer. E ele trabalhava como artesão todos os dias e pregava às tardes, às noites. Então ele tinha esse compromisso de trabalhar. Ele sabia que não importava o que ele fizesse. Ele queria realmente trabalhar, pois sabia que o trabalho era necessário e digno para ele. E a gente se vê muito comum, muitas situações, o conflito
de nós querermos sempre ter razão. Isso é normal. Então a gente entra numa determinada crença ou estuda determinado assunto e a gente não admite, dentro de um diálogo, a pessoa, muitas vezes com menos conhecimento que a gente, de ter uma opinião. Então a gente se coloca em choque e acaba criando vários conflitos, porque não, eu tenho razão, eu tenho que prevalecer. Esse também é um compromisso nosso de respeito que nós temos que ter com o nosso próximo. Se a pessoa está vindo até nós conversar, trazer um assunto, nós temos que sim ouvir com o coração aberto, abrir o coração, deixar a pessoa se posicionar. A gente pode não aceitar ou de alguma forma não entender assim, mas nós temos que respeitar essa opinião, que para ela é importante. Aquela opinião dessa pessoa está irrigada com os valores e com as crenças que ela mesma traz no decorrer da sua vida. E hoje a gente sabe também no decorrer de todas as existências. Então a pessoa vai trazendo isso com ela e a sua opinião, tudo acaba de alguma certa forma ajudando ou influenciando para a formação daquela opinião. Tem uma história interessante também que se conta de um casal de recém-casado. Eles estavam indo para uma festa e o marido, o homem, estava dirigindo o carro, estavam com um mapa da festa e a mulher estava auxiliando ele. Olha, eu acho que você deveria vir por aqui, o mapa está falando... Não, deixa eu ver esse mapa. Não, peraí, o mapa fala por aqui. Não, mas eu estou vendo, o mapa, ele fala... Não, é por aqui, eu tenho certeza disso. Se perderam. De fato, a mulher, naquele momento, tinha razão, mas ela não falou nada, ela ficou quieta. Ele fez umas voltas, parou umas 2 ou 3 vezes para perguntar, chegou ao seu destino. Foram para a festa, voltaram, e depois, o marido chegou para ela, poxa, realmente, você tinha razão, mas você não brigou, você nem questionou, ou querendo prevalecer a sua opinião, mesmo tendo toda a razão. Sim, eu tinha razão, mas entre ter razão e ser feliz, muitas vezes é preferível que nós sejamos felizes. Vamos ouvir a opinião. Se não for aquilo que a gente concorda, tudo bem, a gente ouviu, de alguma forma a gente aprendeu com aquilo, e a gente deixou aquela pessoa também se manifestar, também conversar. Quando uma pessoa chega até nós, muitas vezes ela quer apenas que a gente ouça, que a gente dê um abraço, um carinho, e não que a gente fale se ela está certa, se ela está errada, ou se ela deve fazer isso, aquilo, ou tomar essa ou aquela atitude. Então isso também é muito importante para todos nós. E é importante nós trazermos aqui para nós também, que estamos dentro da doutrina espírita, que muitas vezes nós nos colocamos numa situação de superioridade perante aquelas pessoas. Poxa, mas vocês não conhecem, não sabem nada, realmente existem os espíritos, e menosprezando toda e qualquer orientação religiosa diversa da nossa. E o importante é nós voltarmos um pouquinho lá atrás e percebermos os ensinamentos de Jesus. Jesus, quando veio aqui entre nós, aproximadamente 2.000 anos atrás, o que ele trouxe? Ele veio numa situação humilde, durante toda a sua vida, praticamente com uma túnica e um par de sandálias, e foi exemplificando através da sua conduta o amor, a humildade, a simplicidade, trazendo um modo de ver as coisas, trazendo realmente um caminho, uma verdade e uma vida. Em nenhum momento ele falou, olha, vocês têm que ser católicos, vocês têm que ser protestantes, budistas, hinduístas, espíritas, etc. A única coisa que ele nos trouxe é um caminho. Esse caminho da exemplificação, esse caminho do amor que tem que estar dentro dos nossos corações. E quando nós impomos a alguém a nossa compreensão, nós estamos falhando com o nosso compromisso verdadeiro, o nosso compromisso de respeito, nosso compromisso de estarmos em equilíbrio. Se nós estamos realmente com essa serenidade dentro de nós, essa serenidade íntima, equilibrados, nós vamos ouvir aquela situação, a pessoa vai se colocar, mesmo que a gente tenha uma compreensão, poxa, pode ser um obsessor, pode ser isso, nós vamos respeitar, nós não precisamos falar aquilo, nós vamos ajudar de uma outra forma, nós ouvimos, se a pessoa nos der a abertura e a oportunidade de falar, o que você acha sobre isso? Olha, eu acho, tentar buscar, sem humilhar, sem ofender ou sem mostrar, nossa, olha como eu sei, como eu ajudo. Aí sim a gente pode se colocar dentro
daquela situação. E se nós percebermos, né, dentro das crenças das pessoas, que ela não segue essa orientação, nós podemos voltar para casa, fazermos uma oração, colocar o nome daquela pessoa na caixa de vibração, inclusive levar para um trabalho de desobsessão à distância, não tem problema, a gente pode ajudar de tantas outras formas que não chegar para ela e falar, olha, é isso, aquilo, fugindo às crenças e deixando de respeitar a orientação daquela pessoa. Isso é muito importante. Então esse é o nosso principal compromisso, que a mensagem do Evangelho hoje vem nos trazer, é esse compromisso que nós temos que ter com a nossa harmonia, com o nosso equilíbrio, de respeitar até onde vai o limite do nosso próximo, o limite que nós temos de ajudar e primeiramente de nos ajudar, não esquecendo que nós, né, toda vez que nós falamos, nós esquecemos que o nosso ouvido está mais próximo da nossa boca. Então a primeira pessoa que precisa ouvir aquilo somos nós mesmos. Então às vezes a gente enxerga no outro, nós nos enxergamos no outro. Então a gente enxerga os defeitos do outro na gente, por isso que aquilo nos incomoda tanto. E nós vamos criando tantas máscaras para fugir do que realmente é a nossa realidade. Então a gente ama o ideal. Então é comum hoje a gente ver nos relacionamentos isso. A gente, dentro, né, da paixão, daquele momento inicial, nós idealizamos aquela pessoa como sendo de uma determinada forma e no decorrer do envolvimento, do relacionamento, a gente vai percebendo que aquela pessoa é como a gente, ou como tantas outras que têm defeitos, têm dificuldades, tem uma série de outras coisas que a gente naquele momento não enxergava. E a gente vai entrando num choque interno, que nós vamos percebendo que a gente criou, né, um ideal, a gente ama aquele ideal nela e agora a gente está se deparando com a realidade e não estamos sabendo lidar com isso. E aí, mais uma vez, Jesus vem com o ensinamento do amor incondicional, daquele que transcende qualquer condição, qualquer limite, qualquer imperfeição, qualquer situação que possa, de alguma forma, nos ofender. Quantas vezes, né, a gente se depara com tantas situações de uma ofensa, né, de uma falta de equilíbrio do nosso parceiro, ou do nosso familiar, ou do nosso colega de trabalho. É muito difícil nós mantermos esse equilíbrio de já no primeiro momento não devolver ofensa. Esse já é o nosso compromisso. Se nós estamos em equilíbrio, em serenidade, nós não vamos devolver essa ofensa. Mas se nós já fomos capazes de devolver a ofensa, não conseguimos no mínimo nos manter em silêncio, será que realmente quando nós falarmos, nós estaremos falando alguma coisa boa para ela? Provavelmente não. E sobre tudo aquilo que nós fazemos, nós agimos, nós falamos, também tem o nosso compromisso. E o que o Evangelho nos traz, e também o Livro dos Espíritos, dentro da lei de ação e reação, e dentro da responsabilidade que nós temos sobre tudo que nós fazemos, nós vamos percebendo que o juízo de reprovação, ele é sempre maior para aquela pessoa que tem mais compreensão sobre aquilo que ela está fazendo. Então, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende, desenvolve e compreende uma determinada situação, uma determinada falha, a gente vai se conhecendo, vai olhando dentro da gente aquelas nossas limitações ainda, e ainda assim a gente age daquela forma. Então é um convite ainda maior para a gente procurar, primeiro, cuidar daquele nosso sentimento, cuidar daquilo que ainda é imperfeito em nós. E olha, se nós, numa existência, conseguíssemos cuidar só da gente, seria muito bom. Mas nós queremos cuidar também dos outros, né? Sem ter alcançado ainda a perfeição. E é isso que nós estamos aqui. Quando Jesus traz para nós um caminho, uma verdade, uma vida, Ele nos traz esse modelo de autoconhecimento, esse modelo de perfeição, esse modelo de nós olharmos dentro da gente como a gente realmente é, e não como aquilo que a gente pensa que é. Aquele modelo que a gente criou, e que a depender da situação a gente cria aquela máscara, e a gente sai dessa ou daquela situação. Então também é um compromisso de nós nos conhecermos, nós entrarmos em equilíbrio, em harmonia. Sabemos que não é de hoje para amanhã, e sim em doses homeopáticas, em cada atitude, em cada momento. Puxa, falhei, vou fazer como ensinou Santo Agostinho, todo dia às noites, chegar em casa, poxa, como foi o meu dia?
fazer uma reflexão, no que será que eu errei? O que será que eu poderia ter feito melhor? Poxa, eu acho que eu falhei com determinada pessoa, então amanhã, se eu não puder entrar em contato com aquela pessoa ou tentar reparar, eu vou procurar pelo menos espalhar o amor para outras pessoas, tentar reparar o erro através do amor. Mais uma vez o ensinamento de Jesus, que o amor ele apaga uma multidão de pecados. E apaga com certeza, que nós temos muitos débitos, isso nós não temos dúvida, mas nós sabemos também que a nossa existência é ilimitada, nós temos um longo caminho pela frente para espalhar o amor, para espalhar uma boa mensagem, uma boa orientação, e não esquecer, muitas vezes, de que quando as pessoas estão ao nosso redor, nós podemos sim ajudar. Quantas pessoas precisam só de um ouvido, de uma palavra? Quando a gente entra nesse assunto um pouco da caridade, num certo momento, nós recebemos uma mensagem de um espírito, o Frei Luís, salvo engano, e ele nos trouxe a questão da caridade material e a importância, né, de nós verificarmos o que realmente é nosso. Então aí ele conta, né, da história de Jesus, né, que veio desprovido materialmente, apenas, né, com a túnica, o par de sandálias, e ainda assim ele espalhou e praticou tanto essa caridade moral. Ele doou realmente o que era dele, que é o tempo, né, os ouvidos, né, de poder ouvir o nosso próximo, e o amor, que é o que realmente é nosso. Isso todos nós temos para dar para todo mundo. A pessoa está com um problema, poxa, mas o que aconteceu? E ouvir realmente com o coração, aquele ouvir ativo. Às vezes a gente está ouvindo aquela mensagem, mas a gente está pensando, poxa, amanhã eu vou trabalhar, eu tenho que fazer não sei o que, a gente foge da conversa e realmente não se entregou naquele momento. E o ensinamento é, poxa, vamos ouvir com amor, vamos nos colocar no lugar daquela pessoa e ver, tentar sentir realmente o que ela está sentindo, e aí sim, dentro desse equilíbrio, nós vamos conseguir saber o momento certo, ou sermos ponderados o suficiente de ajudar, sem invadir aquela individualidade e sem ditar o que ela deve ou não fazer, e nem fazer escolhas por ninguém. Nós sabemos que nós não escolhemos por ninguém. Será que a gente realmente tem a compreensão do que é o melhor para aquela pessoa? Nós chegamos, olhamos uma situação e vemos determinada pessoa passando uma necessidade. Pode ser um familiar nosso. Para nós, como filho, por exemplo, se for o nosso pai, está desprovido materialmente. Poxa, para mim como filho, seria melhor que ele fosse rico, que ele tivesse uma saúde perfeita, que ele fosse equilibrado. Mas será que para ele como espírito, o melhor não é que realmente a gente peça que ele possa passar por aquilo que é o melhor, como prova para aquele espírito melhorar, progredir? Muitas vezes a dificuldade ela é encarada de uma forma negativa, porque nós temos que começar a perceber que cada dificuldade é uma oportunidade, que cada ofensa é uma oportunidade de nós crescermos, de nós melhorarmos como pessoas. Quantas vezes a gente se depara com situações, poxa, de uma ofensa, um simples silêncio já foi uma oportunidade que nós conseguimos de exercitar o amor incondicional, independente do que a pessoa faça para nós. Se nós estamos bem conosco, nós não vamos revidar. E mais uma vez esse compromisso. Agora, quando nós revidamos ou invadimos uma individualidade, ou fazemos qualquer coisa que foge aos ensinamentos de Deus, que é desse amor incondicional, que é o resumo de tudo, realmente é o amor, nós vamos nos comprometendo e vamos sim ser responsáveis dentro desse compromisso por todas as nossas atitudes. Aqui nesse livro Jesus no Lar, interessante, que é Chico Xavier, de autoria espiritual Neio Lúcio, tem uma mensagem muito interessante. Esse livro aqui, ele é muito utilizado no Evangelho no Lar, né, uma mensagem após ou antes do Evangelho como preparação, e a mensagem de número 11, ele vem falar um pouco sobre essa história do nosso compromisso de nós ditarmos ou invadirmos essa individualidade, decidindo pelos outros aquilo que nós faríamos. E essa história que aqui conta fala do santo desiludido. Em determinado momento, uma pessoa chegou e
achando que era sabedor de todos os ensinamentos de Deus, se recolheu numa determinada caverna, num retiro, e o povo, achando que realmente aquela pessoa era devidamente espiritualizada, começou, né, a seguir as orientações, né? Começaram a procurar para tudo que elas fossem fazer, elas iam para aquela pessoa e perguntavam como deveriam agir, achando que realmente ela trazia aquela boa mensagem de Deus, que era uma pessoa correta. E ele, né, achando-se naquela superioridade de emissário de Deus, trazia dentro da sua compreensão e dos seus valores aquilo que ele achava melhor para a pessoa. Então a pessoa chegava com um sonho: olha, eu vou abrir um negócio para melhorar um comércio, o que você acha? Não, o lucro não é bom para Deus, você tem que vir aqui se recolher comigo e orar, isso é importante. Fuja, né, dessa tentação material. Aí outra pessoa chegou lá, aliás, duas pessoas, um casal: olha, nós queremos nos casar, o que você acha disso, né? O que o senhor acha disso? Olha, o casamento, né, vocês têm que fugir dessa depravação, dessa sensação de carne, vocês têm que se recolher aqui e orar. Uma outra pessoa também: olha, a gente está programando uma viagem, não, isso também é um desvario, venha para cá e ore. Ele sempre, em todas as orientações, ele ia espalhando esse descrédito, né, e matando de alguma forma a esperança, né, e essa força das pessoas. E aí essa pessoa, num determinado momento, né, esse santo desiludido, ele desencarna, e chegando no plano espiritual, aqui no livro eles comentam, né, que ele é arrebatado por forças maléficas que o levam, e ele fica questionando: poxa, mas eu sempre fui tão bom, né? Me retirei, cumpri os mandamentos. E quando ele teve a oportunidade de ter conhecimento daquilo que ele tinha feito, chegaram para ele: por mais que você, nessa existência, não tenha cometido nenhum homicídio, não tenha matado ninguém, você foi um homicida, ou você matou muito, né, a esperança das pessoas, a fé, aquela motivação que elas tinham de viver, de realmente de crescer. Isso também é um crime aos olhos de Deus. Então nós não devemos escolher pelos outros, e sim, né, dentro da nossa compreensão nós sabemos o que nós faríamos, isso somos nós. A pessoa, ela tem que saber ou escolher por ela mesma aquilo que ela vai fazer, pois o compromisso daquilo, se nós falamos algo para a pessoa e aquela pessoa faz aquilo e muitas vezes se prejudica, nós também temos compromisso sobre isso. Então quanto mais nós pudermos nos abster disso e abrir realmente o coração para doar o melhor, acho que o caminho do equilíbrio, o caminho do meio e do amor, a gente sempre vai ter uma segurança. O caminho do Evangelho, o caminho de Jesus. E é realmente perceber até onde vai o nosso respeito pelo próximo e os limites, né? Compreendendo que cada um faz as suas escolhas. E era essa a mensagem que nós gostaríamos de trazer na manhã de hoje, e que possa realmente ficar gravado nos nossos corações, nossos pensamentos, o compromisso que nós temos primeiro conosco e depois com o nosso próximo diariamente. Daí nós mais uma vez ressaltarmos o quanto o Evangelho de Jesus está presente em todos nós ainda hoje, e buscarmos todos os dias à noite: será que nós não estamos sendo cegos, conduzindo outros cegos? Será que realmente nós sabemos o que estamos fazendo? Então é um convite que nós deixamos aí para nossa reflexão. Uma paz a todos, graças a Deus. Bom, gente, agora é a parte do público para com o palestrante, né? Ou seja, agora a gente vai colaborar com a palestra, comentando, discutindo não no sentido de discutir, né, de briga, mas sim uma conversa amigável aí com o palestrante. E eu comentei aqui com ele que todo mundo participa aqui. Então estou aqui aguardando. Eu não posso falar, gente. Então, é o público. Hoje é o público.
Quando se fala em escolha, muitas vezes fez-se uma opção, né, em relação a algo atrás, e ela também tem uma associação com arrependimento, não tem? Pô, se eu tivesse feito alguma coisa, se eu tivesse optado diferente, ou então se eu tivesse seguido aquele caminho, hoje minha vida seria totalmente diferente e tal. Como essa associação entre opção, porque quando dá certo, ótimo, até aí tudo bem, né, não se questiona. Mas e quando não? Que é um risco que se corre e você tem que não arcar com isso, mas como até meu marido fala, ele diz assim, naquele momento aquela escolha era aquela, acabou, né? Não tem que se arrepender, né? Era a melhor escolha. Mas como lidar com isso? Não falando, poxa, sabe, essa relação de uma escolha errada e de um arrependimento. Como é que você trabalha, por exemplo, como se deve lidar com isso de uma melhor maneira? É muito difícil, mas eu concordo com o seu marido. Eu acho que em cada momento da nossa vida, a gente olha para uma situação e dentro do que a gente acredita, a gente faz o nosso melhor. Se nós buscamos naquela situação o nosso melhor, achamos que aquela escolha era realmente aquela que deveria ser, por mais que lá na frente a gente perceba que não foi, muitas vezes a gente está olhando aquilo de um ponto de vista material. A gente olha, poxa, não deu certo porque ou eu não consegui o lucro que eu esperava, ou porque... Mas será que do ponto de vista espiritual, ou com os olhos de Deus sobre aquela situação, eu costumo dizer que hoje, a nossa vida, a gente enxerga tudo como um fundo do bordado. Então a gente olha o fundo do bordado, um monte de linhas, mas a gente não vê o desenho, né? Agora, quando a gente vira o bordado, e talvez no plano espiritual, quando nós recobrarmos a nossa consciência, nós vamos compreender o porquê que nós tivemos que passar por cada situação. E cada uma delas é um aprendizado. Então, se nós chegamos à conclusão que nós não fomos bem, eu acho que o arrependimento é o melhor começo para uma mudança. Então, realmente, nós vamos nos arrepender daquela situação, mas não ficarmos nos martirizando, ou com silício e etc. Não. Nós vamos perceber que nós somos, sim, falíveis, né? Que a nossa compreensão ainda é pequena diante de toda essa situação. A gente vem dentro da carne com uma compreensão que não nos permite, muitas vezes, saber o que é o certo. Nós temos que nos esforçar. E tudo isso é um aprendizado. Então, em cada erro é um aprendizado. Mas nós temos que perceber que a cada dia nós temos que procurar ser melhor do que ontem. Então, hoje eu vou ser melhor que ontem. Cada momento da minha vida eu vou procurar agir, ser o melhor marido, ser a melhor esposa, ser o melhor pai, melhor mãe, ser o melhor patrão, o melhor empregado, e fazendo sempre com o coração. Acho que é uma forma mais segura da gente conseguir conduzir a nossa vida dentro realmente do amor e do equilíbrio. E lembrando de novo a mensagem de Jesus, que o amor ele apaga realmente uma multidão de pecados. Se nós cometemos uma falha, se nós não conseguimos reparar, ou porque a pessoa está distante ou ainda não é o momento, vamos buscar através das outras pessoas espalhar esse amor, tentar de alguma forma espalhar e mudar dentro da gente essa energia, mas realmente é muito, muito difícil, né? Completando, mas eu já entro contra outra questão. Tem vezes também que não escolher também é uma escolha, porque as pessoas escolhem não escolher. Não vou fazer. De repente a vida escolhe para ela mesma, né? Isso a gente não pode perder de vista. Agora, quando você disse para mim, disse para nós, que aquela historinha tal, que a mulher escolheu tá com o marido e não discutir, as pessoas confundem também que às vezes, eu não vou fazer, e acaba sendo um erro. Então, eu acho que um linguagem muito estreito entre uma coisa e outra. Eu queria que você comentasse um pouco a respeito disso. Realmente, eu acho que a gente analisar abstratamente fica um pouco difícil. Eu acho que diante de um caso concreto, a gente consegue ver realmente. É que muitas vezes a gente se coloca numa situação de querer sempre ter razão, né? A mensagem que a gente quis trazer aqui hoje
é justamente daquela situação que nós vamos impondo sempre, não, eu estou certo, eu sempre estou certo, não, vamos aqui, vamos ali, impondo sempre a nossa vontade, né? E as pessoas acabam se tornando submissas dentro de uma situação. Aí eu concordo, né? Fica um pouco mais difícil. Mas eu acho que o ter razão, nesse caso, e o ser feliz, é realmente o respeito, né? Então, naquele momento do episódio da história que foi contado, o marido, ele tinha absoluta certeza que ele estava certo. E naquele momento, né, eles estavam indo para uma festa, então analisando esse caso concreto, a gente consegue identificar. Poxa, a mulher se viu numa situação, eu posso brigar, estou chegando perto da festa, não falei que você estava errado, que o caminho era aquele, criar todo um estresse, uma situação, ou seja, não respeitar aquele momento, e vai para uma festa, muitas vezes os dois brigados, ou voltam da festa. Então, muitas vezes o ser feliz é isso, a gente, dependendo da situação, não que a gente vá sempre se manter numa situação de inércia, mas a gente saber também a hora de falar. Então ela não precisava falar naquele momento, mas depois, quando ela foi questionada, ela falou, não, naquele momento eu sabia que eu tinha razão, mas eu preferi respeitar, porque entre ter razão e ser feliz, muitas vezes eu prefiro naquele momento ser feliz. Quando for o momento oportuno, eu vou chegar de uma forma educada, sem cobrar, mas olha, naquele momento aconteceu isso, eu não achei legal, né? Queria conversar. Acho que tudo sempre dentro de uma conversa, a gente acaba entrando num acordo e fica mais gostoso, né? De ir vivendo, torna as coisas mais leves e a caminhada mais produtiva, né? Eu só queria complementar, né, o que o Christian falou, o que o casal ali também falou, e mais complementar mesmo que tudo depende, eu acho que do nosso olhar para a situação, né? Eu concordo que existem momentos e formas, né, da gente muitas vezes colocar ou expor uma situação. É isso. Se me basta só complementar, é muito difícil, mas acho que é presente a gente identificar quando a gente está sendo subserviente e quando está sendo amoroso. Mas no momento é muito claro, né? A subserviência a gente sempre vai falar sim. Quando a gente está amoroso, nem sempre a gente vai falar sim para tudo. Isso é verdade. O não, muitas vezes, ele também é amor. O não para um filho, né, que às vezes quer sair à noite ou numa determinada situação, muitas vezes é amor e é necessário. Jesus disse sim, sim, não, não. Então, é muito mais difícil nós dizermos um não, porque a gente vai estar conflitando, a gente vai de alguma forma gerar uma frustração no outro, mas às vezes é necessário. A gente agradece, cara. Ele fica aqui com a gente até meia-noite, tá? Gente, não se preocupem, não. Acho que ele é um pouco alto, né? A diferença. Bom, então agora vamos partindo para a próxima parte do nosso trabalho. Agradecendo agora mais uma vez a palestra que creio que agradou a todos nós, para que a gente possa levar o aprendizado de hoje para o nosso dia a dia. Vamos então fechando nossos olhos, imaginando uma luz muito clara saindo aqui da casa, elevando-se cada vez mais e cada vez maior, com seus raios de amor, iluminando todo o nosso orbe, indo principalmente nas tragédias que acontecem nos dias de hoje, nos países como Haiti e outros que passam por dificuldades dantescas. Que essa luz divina de amor, de misericórdia, possa sanar, melhorar, apaziguar os corações, os pensamentos desses lugares que precisam tanto nessa hora de muito mais amor, de muito mais ajuda humanitária. Que essa mesma luz possa se espalhar pelo resto do mundo, para que todos possam ter um pensamento positivo
em relação a nós, em relação à Terra, para que possamos refletir nesse momento o que fazemos com nossa Terra, o que fazemos com o nosso planeta, o que fazemos com nossos pensamentos, pois a resultante disso está sendo visto nos jornais. Possamos então individualmente melhorar o pensamento, a atitude, o padrão mental, pois quando uma pessoa muda, todo o resto do planeta muda com ela. E levamos isso em conta. Tudo está nas mãos divinas, do Divino Pai, que tudo diz, que tudo controla. Possamos nós, então, dentro da nossa humildade, colaborar da melhor forma possível com nossos familiares, com nossos amigos, na nossa profissão e conosco mesmos. Que assim seja.